A questão dos sintomas, os sintomas clássicos realmente são esses sintomas gripais, né? A tosse, uma dor de cabeça, a febre. E nessa Covid-19 apareceu esse sintoma da perda do olfato e da perda do paladar, que outras doenças causadas por vírus não causam. Então, um paciente que procura um atendimento médico com qualquer tipo de queixa associado à perda de olfato e perda de paladar, praticamente ele tem um diagnóstico fechado de Covid-19. Tem que ser testado sim, mas não há outra doença que cause esse tipo de sintoma agudo, né? Eu perdi subitamente o meu olfato, eu perdi subitamente o meu paladar. Mas não são todas as pessoas que desenvolvem esses tipos de sintomas, tá? Que é o caso do Rodrigo, né? Ele manifestou a questão da mialgia, né? Por isso que é importante, gente, a gente ficar atento a toda e qualquer variação que a gente estiver sentindo. Já buscar, seja num sistema público, no particular, fazer os exames de Sejam bem-vindos vocês do Brasil todinho. Estamos aqui, eu e o Rodrigo, conversando com o Dr. Eduardo Greco e o Dr. Adilson Wisteimer sobre o Covid. E o doutor Adilson falava agora há pouco, porque o Rodrigo não teve os sintomas, vamos dizer, clássicos, né? Febre, perda de olfato, de paladar, dor de cabeça muito forte e dores musculares. A gente espera, eu achava, né? Quando a gente tem um sintoma de Covid, não é você tem esse combo. O doutor Adilson disse que não, que hoje em dia a gente encontra várias pessoas, principalmente assintomáticas, como eu também posso ter ficado, né? Exatamente, Kátia. A grande maioria das pessoas não desenvolvem sintomas. E a estratégia para se conter a disseminação dessa doença é testando a maioria das pessoas, mesmo aquelas que não tenham sintomas. Então, hoje nós vemos aí que há alguns setores da iniciativa privada que trabalham na área de saúde têm testado os seus clientes, né? Voluntariamente, né, oferecendo teste mesmo para quem não tem sintomas. Isso é muito bom, porque a partir do momento em que você detecta aquelas pessoas que transmitem a doença e não têm sintomas, você isola essas pessoas. E se nós conseguíssemos isolar todas as pessoas sem sintomas, que não precisam ficar internadas e que vão melhorar naturalmente em casa, talvez medidas como as que estão sendo tomadas hoje, né, de fechamento de comércio, de fechamento de acabar com toda a rotina das pessoas, e essa história pudesse ser diferente. Estamos em uma pandemia, evidentemente que enquanto mais testarmos, mais pessoas serão positivadas, muitos irão se afastar. Muitos, como o teu próprio exemplo, né, Kátia, poderão trabalhar de casa, né? A rotina muda, mas a gente consegue bloquear a transmissão dessa doença no nosso meio, né? E o mais complexo, né, doutora Adilson, é que a gente não sabe quanto cada corpo vai reagir a essa doença, em que momento que ela parece estar evoluindo bem e de repente pode retroceder. Era seu medo, né? Comigo assim, eu tive muita dor no corpo, que eu não conseguia ficar nem deitado nem em pé. Eu passei uma madrugada inteira andando em volta da mesa da sala, de dor. E quando eu falava muito, eu cansava demais. Tanto que eu falava pra Kátia, amor, não fala comigo agora eu preciso recuperar minha respiração. E eu não estava fazendo nada, eu estava deitado. Então, essas duas coisas que são muito desesperadoras. E você não saber como é que vai ser daqui 5 minutos, porque 5 minutos depois eu estava ótimo. E 10 depois eu estava péssimo de novo. Oscila, né? Oscila muito e eu lembro da nossa conversa, né? Eu até te orientei, Rodrigo. Olha, Rodrigo, à noite sempre essa doença piora. Você chega a transpirar, a suar muito, né? Troca a camisa, às vezes troca até o lençol da cama, né? Porque tamanha é a transpiração que acontece. A saturação de oxigênio, para as pessoas que conseguem monitorar isso em casa, é outra coisa que é importante, né? Porque
Você está deitado em repouso, se hidratando, se alimentando, você está com uma saturação boa. De repente você levanta para ir tomar um banho e a tua saturação vai lá para baixo. E aquele cansaço e aquela sensação de que você está se afogando, e junto com isso vem todos os piores pensamentos, né? Será que eu vou conseguir chegar no hospital? E se eu chegar no hospital, será que vai ter vaga para me internar? Enfim, Sim, é desesperador, né? Então, é um medo que quando saiu o positivo, tem, né? Eu passei uma madrugada inteira chorando. Com medo. Medo, a palavra é medo. Porque não sabe como vai reagir, né? Sim, é um momento ímpar nessa nossa geração, né? Quer dizer, é uma doença acometendo o mundo inteiro, não respeitou nível socioeconômico, educacional, né? País frio, país quente, hemisfério norte, hemisfério sul, foram todos os lugares. Destacam-se alguns locais onde as pessoas do meio social se comportaram e seguiram algumas orientações junto com toda uma organização governamental, né, que conseguiu de maneira nacional, né, fechar fronteiras, né, conscientizar as pessoas da importância do distanciamento físico, né, daquelas que estão doentes realmente ficarem em casa, garantir internação para aqueles que precisam internação, né? E agora, felizmente, nós temos as vacinas, né? Essa, sim, sem sombra de dúvida, sim, vai ser o pontapé para a gente começar a combater e acabar com essa pandemia, né? E aí, né, doutor Greco, a gente lembra, exatos um ano atrás, a gente conversando lá com a doutora Emília, da Faculdade de Oxford, sobre as vacinas, e ela explicava para a gente no Melhor da Tarde o quanto que a vacina de Oxford estava já num processo bem avançado de testes. Um ano depois, a gente vê que tudo que ela disse de fato se confirmou, mas ainda a gente não tem a disponibilidade tão grande quando a gente precisava no Brasil das vacinas para todos, né? Exatamente, né, Kátia? Até chamei porque exatamente isso vocês aqui, o Ricó, já tiveram essa visão. Há um ano atrás já procuraram a informação da vacina e vai ser um momento importante, como a gente disse antes. E o Adilson agora confirmou, a testagem e vacinação para a gente reduzir, né, a chance dos pacientes desenvolverem quadros severos, né, desenvolverem até terem que ir para uma UTI e óbito. E aquilo é no seu programa você passando essa informação que é da conscientização, as pessoas entenderem que não é aquele sintoma clássico, então o Ricó passou por isso e realmente dá um medo, né? Dá uma preocupação, eu falo pro Ricó, tenta acalmar, mas a gente sente que é difícil a pessoa acalmar e buscar uma informação correta, buscar, você tem uma pessoa, você tem um médico, para só procurar o hospital, realmente a gente fala, ó, fez febre alta, tá com uma tosse que não melhora de jeito nenhum, piorou muito, aí você vai, porque ainda hoje os hospitais estão extremamente lotados, então eu acho que é passar essa informação e vocês trazem isso, e quanto mais a gente conseguir vacinar, mais a gente conseguir testar, você diminui isso que está acontecendo, que é a disseminação descontrolada, você não sabe quem está contaminado, e na vacinação a gente conseguir fazer com que a pessoa desenvolva o seu anticorpo e possa, né, combater melhor se ficar doente. A gente tem o exemplo dos Estados Unidos, né, que já vacinou uma grande parcela da população, e principalmente nos casos acima de 60 e poucos anos, que são a massa nos Estados Unidos, caiu em mais de 85% os casos de necessidade de internação. Então, a vacina pode, depois mesmo que a gente tome, dar que a pessoa tenha pego, esteja com Covid, mas não da forma mais severa, né, doutor? O importantíssimo, depois o Adilson complementa, é exatamente isso. A gente vê hoje Estados Unidos, Israel, países que estão vacinando muito. O nosso próprio país hoje está quase atingindo 1 milhão de pessoas vacinadas por dia, isso é fundamental. Então, e passar essa informação. A vacina também não é a pessoa que tomou a vacina, ela pode sair na rua e achar que não vai poder ser contaminada. Para qualquer tipo de vacina, a vacina é uma proteção para que seu organismo faça um anticorpo e se você tiver contato com essa doença, você não desenvolva ou desenvolva casos mais leves, mais moderados, não vai precisar internar. Agora, a pessoa vacina, ela precisa continuar tomando essas medidas, distanciamento social, o uso da máscara, né, lavar as mãos, coisas que a gente está, e você aqui pelo seu programa, várias vezes passa essas informações para as pessoas. E mesmo a gente fazendo isso tudo, o Rodrigo ainda pegou, ou eu peguei, a gente ainda não sabe, enfim, pelos exames a gente vai saber só daqui 30 dias,
mas de qualquer forma o vírus chegou até a gente. Então, mesmo tomando todos os cuidados, você ainda pode pegar. Imagine você saindo para uma festa, para balada, como a gente viu agora com o doutor Nelson. Não dá, né, doutora Adilson? A gente tem que mesmo pensar, quem pegou já Covid, os cuidados continuam sendo os mesmos, né? Uso de máscara, distanciamento, não muda nada, né? É isso mesmo, Kátia. Enquanto pelo menos 80% da população brasileira não for imunizada, esse novo normal vai ser assim, né? Abre, fecha, usa máscara, higienização de mãos, distanciamento social, tá? Quando a população estiver totalmente protegida e o número de casos começar a diminuir nos hospitais, fazendo com que nós consigamos dar uma assistência mais tranquila para essas pessoas, aí sim a gente pode discutir voltar a sair para a rua sem máscara, e essa questão de aglomerações lá na frente pode ser discutido. Hoje em dia, esse é um vírus antissocial.